Hoje nós vamos falar sobre uns temas, né? Daqui para frente nós acabamos aquela parte que é essencial, que não dá para fugir. Se você é um cristão, você tem que crer naquilo que nós vimos até agora. Agora, nessas próximas 4 aulas que nós vamos ter, são aquilo que nós, como presbiterianos cremos, né? Consideramos correto isso, mas se tiver alguma divergência, alguma denominação pensar um pouquinho diferente sobre alguma coisa dessas, não são coisas que faz uma pessoa deixar de ser um cristão. São apenas interpretações um pouco diferentes que não implicam necessariamente, né, em a pessoa não ser um cristão. Tá? Então, agora, como nós somos presbiterianos, nós acreditamos que essa é a maneira mais certa, certo? É por isso que a gente está falando aqui. Então, embora possam pensar diferente, mesmo sendo crente, nós acreditamos que a melhor maneira é essa que nós estamos colocando aqui, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre esses meios de graça e entre eles estão os sacramentos. Vamos falar um pouquinho sobre isso para a gente entender o que a gente quer dizer exatamente com essas coisas. Opa, deixa eu mudar aqui. Tá. Então vamos primeiro a isso. O que quer dizer meios de graça? A palavra graça, no sentido que nós estamos usando aqui, é tudo aquilo que nós ganhamos de Deus de graça. Essa é a ideia. Algo que a gente não merece. Então tem dois sentidos nessa graça. Um sentido restrito relacionado assim à salvação. Então, como nós recebemos essa salvação, como é que ela chega até nós. E um sentido amplo que está relacionado às bênçãos diárias do dia a dia. Então, quando a gente fala em meio de graça, é meio como essa graça de Deus, tanto da salvação quanto da nossa vida diária, como ela chega até nós. Então, nós temos essas três coisas que a igreja presbiteriana resume como sendo meios de graça. A palavra, né, ou seja, a Bíblia, a oração e os sacramentos. Nós vamos começar vendo esse sentido restrito primeiro, tá? Relacionado só à salvação. Como que a salvação chega até nós. Antes, né, de falar isso, vamos entender melhor os termos que nós estamos querendo dizer com essas palavras. Em Efésios 2:8, né, temos esse versículo que é um versículo chave da Bíblia, que a gente pode decorar ele, é muito facinho. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, graça é algo que não merecemos, e dom é presente. Quando fala dom nesse sentido, aí da Bíblia, é de presente. Então, é presente de Deus. É um presente, é algo que a gente não merece. Então, a gente pensa assim, ó, nós somos salvos pela graça, certo? É um presente merecido de Deus. Mas nós somos salvos por meio da fé, como diz o verso. Ou seja, é o meio pelo qual Deus envia esse presente para a gente. Né? Como que Deus manda o presente para nós? Através da fé. Vamos mais para frente para ver se a gente entende mais. Então a questão é, qual é o meio que nós recebemos essa graça? Como recebemos o presente? Como ele chega até nós? Como que essa salvação merecida de Deus, que é de graça, que vem pela fé, chega até nós? Então, para fazer uma comparação, eu coloquei aqui 2 exemplos. Por exemplo, a gente recebe um presente pelo correio, certo? É um jeito de se mandar presente para a gente. Lembra que presente não é uma compra, né? É um presente, é algo que a gente não merece. Agora, como que a gente recebe o presente? Vem pelo correio, mas como que ele chega nas nossas mãos? Né? Tem um entregador, alguém que vai entregar para a gente esse presente. Então, está lá no correio, mas se não tiver como entregar para a gente não recebe esse presente. Então, é esse sentido, né, que nós falamos nos meios de graça. São os meios, né, de graça estão relacionados com a maneira como a salvação é entregue a nós.
Ela vem pela fé. Agora, como que ela chega até a nós, né? Como que ela é entregue a nós. Então, nesse sentido que a gente fala em meio de graça, tá? No sentido restrito está relacionado só à salvação e no amplo é relacionado às bênçãos do dia a dia, o nosso relacionamento mais cotidiano com Deus. Então, esse é o sentido de meio de graça, como Deus entrega para nós a salvação. Então, quando a gente fala em meio de graça, nós vamos definir dois tipos de meio de graça. Um a gente chama de necessário. O que quer dizer necessário? É aquele que tem uma necessidade absoluta. Se, por exemplo, alimento para a vida. Se não tiver alimento, não tem vida. Eu posso ter vida sem audição, sem visão, né? Eu posso sem tato. Eu posso viver desse jeito, mas eu não posso viver sem alimento. Então, o alimento é uma necessidade absoluta para nós. Um outro exemplo é a luz, né? Para ter visão tem que ter luz. Se não tiver luz, não tem visão. É impossível existir uma coisa com a outra. Então, qual é a necessidade absoluta, né, que a gente tem na nossa vida, na nossa salvação? É fé. Precisamos da fé para ser salvo. Então, a pergunta, né, que está relacionada ao meio da graça necessária, né, é como surge a fé que produz salvação em nós? Como que isso acontece na nossa vida? Então, nós vamos ver os dois meios de graça primeiro que nós vamos falar agora, que é a palavra e a oração. Então, nós definimos, né, que a palavra ou a Bíblia e a oração, todas as formas de oração, são meios necessários para a graça salvadora de Deus ser entregue a nós. Sem a Bíblia e sem oração, não tem como Deus entregar para nós a fé. Né? Ela surge, é Deus que dá a fé em nós, mas ela tem que chegar até nós. Como que ela chega? Necessariamente pela Bíblia e pela oração. E é fácil da gente entender isso. Se nós não conhecermos a Bíblia, né, através de alguém que falou para a gente dela, ou aquilo que a gente leu na Bíblia, nós não vamos conhecer essa fé salvadora, e Deus disse que é pelo conhecimento da palavra que nós tomamos ciência da fé e ela vai chegar até nós. Então precisamos da Bíblia, né, ou lendo ou ouvindo, para a gente receber a fé. E nós também precisamos da oração, que é a maneira como nós reagimos a essa fé. Então, quando eu ouço a mensagem do Evangelho, eu vou compreender aquela mensagem pela graça de Deus, certo? E eu vou reagir a isso como? Né? Reconhecendo a nossa necessidade, reconhecendo o nosso pecado, confessando o nosso pecado diante de Deus, dizendo para Ele que a gente crê na salvação em Cristo. Então a gente reage falando com Deus. A oração é isso, a gente fala para Deus. Então, sem essas duas coisas, não tem como a fé chegar até a gente. Então, Deus, como é Ele que nos escolhe, né? Ele vai providenciar para que a fé chegue até nós através da leitura da palavra, da Bíblia, através de ouvir uma mensagem bíblica, e nós vamos reagir a isso orando e falando com Deus. Então, não há como ser salvo, né, sem ouvir a mensagem do Evangelho. Inclusive, é muito interessante a gente olhar nas histórias. Por exemplo, tem um missionário que contou uma vez na igreja que uma senhora lá na África, de uma das tribos, viajou dias para encontrá-lo, não conhecia ele, mas essa pessoa sonhou que ela precisava ir numa cidade porque alguém tinha alguma coisa para falar para ela. Então essa pessoa caminhou esses dias, foi até lá, encontrou esse missionário, e o missionário falou da salvação para ela. Chegou lá, falou para o missionário: olha, eu tive um sonho que alguém tem que falar alguma coisa para mim. Daí esse missionário explicou o evangelho para ela. Olha a necessidade, né? Então Deus não faz de outra maneira. Então há necessidade da palavra de Deus ser pregada, ser ouvida. Então esse é o meio necessário de graça, tá? Então sem ele não tem como a salvação ser entregue até nós. Mas Deus providencia, né, esse meio para chegar até a gente.
Então ele vai mandar de um jeito ou de outro. Se ninguém vier falar, né, para a gente, vai acontecer essas coisas, né? Deus vai usar milagres, né? Alguma coisa vai acontecer, mas alguém vai falar do Evangelho para a gente. E essa tem sido a experiência de todos nós, né? Nós ouvimos do Evangelho por alguém. Mas existe outro meio de graça que nós chamamos de ordenados. O que quer dizer isso? Ele não é necessário, no sentido, se não existir, não vai influenciar na nossa salvação. Mas Deus ordena que a gente faça isso. Os sacramentos, então, são esses meios de graça ordenados. A gente vive sem os sacramentos, mas Deus manda a gente fazer e existe bênção de Deus em a gente quando a gente participa dos sacramentos, né? Embora não seja um meio necessário, absolutamente necessário, ele tem um valor e tem uma necessidade, né, útil para a gente, tem uma função útil. Que é uma ordem, né, de Deus. Tem um exemplo aqui, né? Mateus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando. Então, é uma ordem, por exemplo, que é um dos sacramentos, batizar. Então, é o exemplo de uma ordem. E tem um outro trecho que mostra como não é uma coisa absolutamente necessária. Por exemplo, quem crer e for batizado será salvo. Agora, quem não crer será condenado. Não diz nada a respeito do batismo. Não diz, ó, quem for batizado quem não for batizado será condenado. Ou se eu for batizado e eu não crer, eu vou ser salvo, né? Então, a salvação está vinculada ali a crer e ser batizado. Mas a condenação está vinculada só ao não crer. Então, vê que há uma necessidade de ser batizado, mas se não for, você não vai ser condenado por não ser batizado. Você vai ser condenado por não crer, mas não por não ser batizado. Então, é um exemplo disso, né, de que o que é uma coisa ordenada, mas não é uma coisa absolutamente necessária. O que é sacramento? Existe muita definição, inclusive com muita confusão com o nome, tá? Então nós vamos só dizer o que a gente entende por sacramento sem se preocupar com o nome disso, com essa palavra, tá? Para a gente que somos reformados, sacramento é uma cerimônia, né? Um rito material, com coisas materiais, que tem um significado espiritual. Então o resumo do sacramento é isso, tá? Há uma cerimônia ou um ritual que a gente faz de uma maneira física, material, que tem um sentido, um significado espiritual na nossa vida. Então essa é a coisa o jeito mais simples de a gente definir sacramento. E a Bíblia diz que, a Bíblia não, né? A Bíblia diz isso, e nós como reformados, na Confissão de Fé de Westminster, nós temos esse tópico aí que diz que há só 2 sacramentos ordenados por Cristo: o batismo e a ceia do Senhor. Então, na Igreja Reformada, só existem 2 sacramentos. Só 2 coisas, 2 ritos que são materiais com um significado espiritual. A Igreja Romana, né, ela tem 7 sacramentos. Nós só reconhecemos 2, só 2 que cumprem esses objetivos, tanto de ser ordenado, como de ter um sentido espiritual. Certo? O que a confissão diz, né? Por que é importante o sacramento? Então, aí diz o seguinte: os sacramentos representam, selam e aplicam os benefícios de Cristo ao fiel. O que quer dizer com isso? Representam, ou seja, são um quadro, certo? Por exemplo, eu faço aquele rito, eu vejo aquilo. Né? Aquilo é um quadro, uma ilustração, né, de algo. Então, os sacramentos ilustram alguma coisa, representam alguma coisa. Eles selam também, né? Um texto aí, claro, de Abraão, que diz que a circuncisão é o selo, né? Então, deixa eu ver uma coisinha aqui só. Oh. Tá, então, um exemplo do selo, né? Que é uma marca, uma coisa que
que fica bem marcado na gente. E aplicam. Por que aplicam? Porque é a maneira legal, vamos dizer assim, da gente tomar posse daquele benefício, daquela graça. É como uma escritura, um diploma, certo? Uma escritura, ela só tem sentido se ela for legal, certo? Eu posso escrever alguma coisa, se ela não for verdadeira, ela não tem valor nenhum. Mas quando ela é verdadeira, a escritura ajuda, né? Então, a ter a prova daquilo. Então, esse sentido que a gente diz, né, que aplica, é que ela dá uma posse legal da gente. Então, quando a gente participa do sacramento, nós estamos recebendo legalmente, de uma maneira oficial, né, aquilo que o sacramento representa. Outra coisa, né, é que, comprovando só isso, né, que a eficácia, né, do sacramento, ela não está ligada ao momento em que ele é administrado, certo? Quer dizer, eu não sou salvo no momento que eu participo do sacramento. Eu sou salvo quando eu creio. Então, ele não é ligado naquele momento. Mas, apesar disso, né, a maneira legal, né, de ser aplicado e confirmado o sacramento confirmada a graça é no sacramento. Só reforçando aquela ideia de uma escritura, de um diploma, de algo que oficialmente nos diz que nós somos salvos por Deus. E por último, né, os sacramentos são designados então para quê? Né? Para nos comprometer com Cristo. Então nós prometemos coisas quando nós participamos do sacramento, comprometemos com o serviço cristão, eles simbolizam também o nosso compromisso de fé, os sacramentos, e eles nos distinguem e nos marcam perante o mundo. Então nós temos uma marca, né? Às vezes não é uma marca visível, física, mas temos algo que nós fizemos que nos marca como participantes do grupo dos salvos. A validade do sacramento. A intenção de quem administra e recebe deve ser iguais e corretas. O que significa isso? Que quem está aplicando o sacramento tem que entender o sacramento da maneira correta, assim como quem recebe. Por essa razão, por exemplo, nós não aceitamos o sacramento, o batismo da Igreja Romana, por exemplo. Porque para a Igreja Romana, o batismo é um meio de salvação. Se você morrer sem ser batizado, você morre pagão, você está condenado. Nós não cremos assim, né? Nós somos salvos pela fé. Então o batismo é apenas aquele símbolo. Então, como a intenção deles é diferente da nossa, nós não reconhecemos o batismo romano, né, como sendo o batismo cristão que a gente aceita, tá? Então, por essa razão, essa intenção tem que ser igual. E a validade também é semelhante à palavra, né? Não adianta nada pregar a palavra, ela só vai ter valor para quem crê. Então, fazer o sacramento também, mesmo que a pessoa faça corretamente, se você não crê naquilo, não vai ter valor nenhum, aquilo não será aplicado, é uma escritura inútil, que não vai valer nada. Quem ministra, né? Quem serve ao povo de Deus ensinando sua palavra por um ofício ordenado. Quem ensina oficialmente a palavra de Deus, que tem obrigação de ensinar, são os presbíteros, né? A Bíblia é bem clara quanto a isso. Todos devem ensinar, mas a obrigação de ensinar, quem tem a responsabilidade perante Deus de fazer isso, são os presbíteros. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela vai fazer uma distinção, surgiu isso depois de um tempo na Igreja, entre presbítero regente, que é aquele que administra, vamos dizer assim, e presbítero docente, que é aquele que ensina. Essa distinção existe oficialmente na Igreja Presbiteriana, então, embora há uma coisa até muito comentada, tem muita conversa sobre esses termos ainda, porque a ordem para ensinar, para ser mestre, é dada a todos os presbíteros, né? Então há uma confusão um pouquinho nesses termos. Mas a Igreja Presbiteriana diz lá que para a ordem, né, da igreja, só os pastores ou aqueles presbíteros docentes é que são as pessoas autorizadas a
a aplicar os sacramentos do batismo e da Santa Ceia, tá? Então, na nossa igreja são os pastores que fazem isso, mas eles são presbíteros, oficialmente eles são presbíteros, tá? Quem recebe o sacramento, nós vamos ver um pouquinho para frente. Outra coisa, né, que nós já até comentamos um pouco, é sobre os sacramentos do Velho e do Novo, qual a relação entre eles. Então, a confissão de fé diz que, quanto às coisas espirituais por eles significadas e representadas, os sacramentos do Velho Testamento são os mesmos do Novo Testamento. Eles representam a mesma coisa. Eles são feitos de maneiras diferentes, a forma material é diferente, mas a questão espiritual é a mesma. Então, nós temos aquele quadrinho nosso, né? E nós temos, então, a circuncisão no Antigo Testamento, desde Abraão, e no Novo Testamento o batismo é um dos sacramentos. E, por outro lado, temos a Páscoa, desde o início de Israel até a última ceia, né? A última Páscoa, quando então é substituído pela ceia. Então, a circuncisão e a Páscoa foram substituídas pelo batismo e pela ceia, e nós já vimos um pouquinho disso antes, então vamos passar um pouquinho mais rápido nisso. Lembrando que a Páscoa celebra, né, a obra do Salvador que viria, a Santa Ceia celebra a obra do Salvador que já veio. Esse texto é muito usado de 1 Coríntios, né, quando a gente vai participar da ceia. Então nós vamos ver um pouquinho sobre o significado da ceia, um pouquinho mais detalhado, relacionado ao Novo Testamento. Diz aí em 1 Coríntios: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, voltando no quadrinho, né, na Páscoa nós tínhamos o Cordeiro, que simbolizava a morte substitutiva, né, do Salvador. E na Santa Ceia nós tivemos a morte de Cristo, que aconteceu logo após aquela ceia. Tá? Então, o sangue do Cordeiro na Páscoa representava o derramamento de sangue do Cordeiro de Deus. E nós vamos então agora na Santa Ceia relembrar ou celebrar essa morte de Cristo, bebendo vinho, né, ou bebendo o suco de uva, né? A gente substituiu por questões de cultura mesmo, né, o vinho pelo suco. Mas pode ser vinho, não há problema, né? A Bíblia, inclusive, fala que é vinho. Mas por costume nosso, nós tomamos suco de uva. E o comer o cordeiro, né, que representava a fé, né, e participar com aquele ato, né, de comer, né, o cordeiro, é substituído por comer o pão, então. Então hoje, né, nós bebemos o vinho e comemos o pão, e isso simboliza então a salvação de Cristo de uma maneira completa. Agora, outra maneira da gente olhar para isso é que é o sentido um pouco da Santa Ceia. O verso diz assim: anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, o que nós estamos dizendo quando nós participamos da ceia? Que nós anunciamos a morte dele, certo? Que é o sacrifício de Deus pelos meus pecados. Eu creio nisso. Aquele vinho, né, aquele sangue, aquela coisa vermelha, né, representa a morte dele. Mas também anuncia a volta. Diz que a gente vai participar disso até o dia que ele vai voltar. Então, quando a gente está participando da ceia, nós estamos anunciando a morte e estamos anunciando a volta dele como rei e juiz. E a consequência, né, disso, né, da morte, da volta dele, né, temos a nossa salvação pela morte dele e nós temos a comunhão com Deus. Então, quando a gente participa da ceia, nós estamos tendo uma comunhão com aqueles acontecimentos, né, que aconteceram e com aquelas pessoas que participaram, né, com todos os crentes que estão participando da mesma fé. Então, isso é o significado da ceia. Agora, aquela outra coisa que nós vamos ver agora, que nós já falamos alguma coisa também, é a continuação do 1 Coríntios. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo,
come e bebe juízo para si. Então, o que Paulo está explicando para nós aí? Que quem não crê, certo? Quando você anuncia a morte, se você não crê na morte dele como de Cristo, como o Salvador, como um sacrifício a Deus, você vai anunciar a morte dele por outros motivos. Vai dizer que ele foi um mártir, que ele morreu por inveja, que ele morreu, sei lá, por 1000 motivos, certo? Você não vai dizer que ele morreu porque ele foi um sacrifício a Deus, vai dizer que ele morreu por outros motivos. Você vai anunciar a volta dele de uma maneira assim, meio sem saber por quê, né? Que ele está voltando. Mas olha a consequência. Quando você diz que Jesus morreu, mas você não crê que ele morreu para te salvar, você está dizendo, você está se tornando réu daquela morte. Você é acusado de ter matado ele, como aquelas pessoas que estavam lá e não creram em Cristo e mandaram crucificar a Jesus. Então você está dando uma declaração, né, que você reconhece que Jesus morreu, mas que ele não morreu por causa de você. Então você é réu daquilo lá. Então você não é salvo, você é réu da morte de Cristo. E como consequência, a condenação. Então por esta razão, né, que a gente tem que discernir, examinar, né? Eu realmente creio que Jesus morreu para me salvar, que aquele sangue foi derramado no meu lugar, né? Eu creio que ele vai voltar como rei, juiz. Então eu preciso ter esse discernimento para participar. Por isso, né, só deve participar quem tem convicção da salvação pela fé em Cristo. E esta é a razão porque a gente dá o curso para vocês, né, para vocês terem convicção disso, porque a gente não quer que vocês aumentem a pena sobre vocês, vamos dizer assim, né, daquela pessoa que participa sem ter convicção e sem discernir corretamente o que é a Santa Ceia. Mas se você olha, né, olha para aquilo que Cristo fez, fala, não, ele morreu pelos meus pecados, aquele sangue foi derramado por minha causa, então você tem, né, toda a condição de participar da ceia. E nós, apenas por questões de normas, vamos aguardar o batismo, né, que é para você, então, oficialmente fazer parte desse povo e assim participar da ceia.